A Maria votou na Dilma porque ela prometeu inflação sob controle. A inflação voltou e a Maria está sentindo no bolso. Luciana votou na Dilma porque ela prometeu vagas no Pronatec. Dilma cortou 1,5 milhão de vagas e a Luciana ficou de fora. A Ângela votou na Dilma porque ela prometeu emprego de carteira assinada. A crise chegou e a Ângela perdeu o emprego. Com tanta mentira, um dia a máscara cai. O Brasil todo está sentindo. O governo perdeu o controle da inflação, o desemprego aumentou muito, os juros dispararam e a economia tá igual a caranguejo, andando para trás. O governo está sem rumo. Não sabe o que fazer para controlar a inflação e combater o desemprego e a recessão. Este mês, uma das mais respeitadas agências de risco do mundo retirou o selo de bom pagador do país. A justificativa foi a falta de habilidade e vontade do governo ao submeter ao Congresso um orçamento que tem mais gastos a fazer do que dinheiro para cobrir esses gastos. O governo passou a ser visto como mau pagador. O Brasil vive hoje uma das piores crises de sua história. E o governo do PT escolheu o pior caminho para enfrentá-la. Aumentou os impostos e os juros, piorando ainda mais o drama do desemprego. O Brasil não pode ficar parado por mais 3 anos. Só vamos sair desta crise com mais investimento, crescimento e geração de emprego. Enquanto a cada dia a economia traz notícias ruins, acumulam-se os problemas políticos. Olha, ao longo de toda a minha vida pública, eu nunca vi o Brasil numa situação tão difícil como esta. Infelizmente. Nós avisamos, está entrando água no barco, pode afundar, mas o PT se fez surdo e não cuidou de prevenir a crise. Só pensou em ganhar a reeleição. E agora, o governo Dilma está com a água na altura do nariz. Aumenta tarifas e impostos, leva os juros até as nuvens. Os brasileiros não podem mais pagar a conta dessa incompetência do PT. Sabe de uma coisa? Eu acho que está na hora de o PT pagar pelos seus próprios erros. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a investigação sobre os fortes indícios de que o dinheiro roubado da Petrobras foi usado para financiar a campanha da Dilma. O Tribunal de Contas da União pode, nas próximas semanas, denunciar a presidente por descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo por causa das chamadas pedaladas. Uma espécie de drible para esconder que o governo estava gastando mais do que arrecadava. A gestão da Dilma está derretendo. A economia vai muito mal. E a presidente é refém de uma base de sustentação no Congresso que a cada dia é mais do tipo toma lá da cá. Ela, na verdade, está pagando pela herança maldita que o Lula deixou. A presidente pode até tentar sair dessa crise. Mas como? Com o PT? E o PT tem condições de sustentar alguém? Um partido que propôs o céu ao povo e não teve competência para gerir a economia e hoje oferece o inferno da crise e do desemprego? Por outro lado, e se ela abandona o PT? Aí o risco de cair aumenta ainda mais. Está na hora da presidente ter grandeza e pensar no que é melhor para o Brasil e não para o PT. E quem está pagando por essa mistura de mentira, corrupção, desorientação, incompetência e mau uso do dinheiro público? É você, que vai pagar os impostos que o governo quer criar e aumentar. Vejam o que a Dilma dizia sobre a CPMF no passado. Não penso em recriar a CPMF porque eu acredito que não seria correto. Acho que a CPMF foi um engodo. Como acreditar numa governante que diz uma coisa e, quando lhe convém, faz outra? O Brasil não aguenta mais tanta mentira, nem tanto engodo. Por onde eu tenho andado, a pergunta é sempre a mesma. Como é que nós chegamos a esse ponto? Como saímos da crise em que mergulharam o país? Eu respondo sempre. Primeiro, nós não caímos nessa situação de paraquedas. As diferentes crises que atingem o Brasil, a crise econômica, a política, a crise moral e agora, a mais grave de todas, a crise social, que vem tirando empregos e a esperança dos brasileiros, são consequência
das escolhas e decisões tomadas por aqueles que mostraram ter como único objetivo se manter no poder, custe o que custar. Foi assim na campanha eleitoral, você se lembra, e continua sendo assim hoje. A realidade foi escondida dos brasileiros e medidas importantes que deveriam ter sido tomadas lá atrás para diminuir para você os efeitos da crise foram ignoradas pela presidente da República. Prevaleceu sempre a mentira, tudo apenas para vencer as eleições. E deu no que deu. E agora, sem qualquer cerimônia, sem assumir minimamente a sua responsabilidade, a presidente transfere o curso dos seus erros e das irresponsabilidades do seu governo para as famílias e para os trabalhadores brasileiros. De norte a sul do país, a crise econômica invadiu a casa de todo brasileiro e acabou dando à mulher um papel ainda mais importante dentro da família. É fazer milagre mesmo. Esse jogo de cintura que a gente, mulher brasileira, tem na nossa casa. Um feijãozinho, bota mais uma alguinha, uma água, né? E uma verdurinha. Não bota aquele acharquezinho, bota o ossinho. Pra ter o quê? Aquela mudança na nossa vida. 6 meses você pagar aluguel. Conta de luz está 3 meses atrasado. Telefone, água, luz, tudo aqui, ó, para pagar. Remédio. Eu não durmo pensando na dívida. Pensando no que eu vou comer mais tarde. Pensando no que eu vou dar meus meninos para comer. E na batalha do dia a dia, fica a decepção. Falar da nossa presidente, Dilma, é falar de tristeza. Eu esperava muito dela como mulher. Como mãe, que eu acho, ela é mãe, então ela tinha que entender um pouco o base dentro de uma casa, dentro de uma família. Porque eu votei nela e me arrependo. E aí, qual é a solução? Olha, não adianta a gente ficar apenas criticando. O que nós temos é que pensar como sair dessa situação. O que foi feito, por mais que a gente fique indignado e até revoltado, está feito. E nós temos é que olhar para frente para consertar. O importante agora é a gente pensar em quem está sofrendo com essa crise. Nós acabamos de mostrar o que está vivendo a dona Liliane, a dona Maria, e imaginem quantas Lilianes e quantas Marias estão sofrendo com a crise hoje pelo Brasil inteiro. Mas eu garanto a vocês, nós não vamos virar as costas para as dificuldades que o Brasil e que você está atravessando. Nós somos oposição, sim, mas nós somos oposição a esse governo. Nós não somos nem jamais seremos oposição ao Brasil. Aquilo que entendemos ser necessário para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a sua vida, nós faremos. Por exemplo, se o governo quiser trazer de volta o imposto do cheque, nós seremos contra. Ninguém aguenta mais impostos. Mas se esse mesmo governo reduzir os impostos sobre a folha de pagamento para que as empresas parem de demitir, nós seremos a favor. Se o governo, por exemplo, quiser tirar mais direitos que você conquistou, nós seremos contra. Mas se esse mesmo governo quiser se esforçar para baixar a taxa de juros e fazer a economia voltar a crescer, trazendo de volta os empregos, podem contar conosco. Nós seremos a favor. E é dentro das regras democráticas que nós queremos e vamos lutar. Vocês se lembram? Nós já tiramos o Brasil da crise uma vez com um plano real. Nós mostramos que sabemos o caminho para recuperar a confiança e a credibilidade perdidas. Meu amigo, minha amiga, o Brasil e os brasileiros, nós somos muito maiores do que essa crise que aí está. E nós vamos superá-la quando a verdade substituir a mentira e a competência voltar a conduzir os destinos do país. O Brasil sabe que pode contar com o PSDB. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Se você empresta dinheiro para uma pessoa e essa pessoa some, nunca mais aparece para te pagar, você foi vítima de quê? De um golpe, não é? E se você vota em quem promete controlar a inflação, não mexer em direitos trabalhistas e muitas outras maravilhas, mas depois a inflação sobe sem parar, ela corta o seguro-desemprego, 1,5 milhão de vagas do Pronatec, aumenta e muito a conta de luz. Pensa bem,
Isso é ou não é um verdadeiro golpe?